Olá, me chamo Cristine Erhardt e aqui no meu canal eu ajudo dentistas, assim como eu, a faturarem mais nos seus consultórios, através de algumas técnicas que fazem tu entender que o teu consultório é uma empresa. E sim, pode faturar mesmo sem tu estar atendendo, mesmo sem tu estar sentado no mocho. No vídeo de hoje, eu vou continuar, vai ser a última parte sobre como atrair os pacientes certos. Na parte 2, no vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre quais são os principais indicadores que a gente precisa prestar atenção na hora de fazer um anúncio do Google. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de como fazer os anúncios em Facebook e Instagram. O que eu preciso prestar atenção? Já que não sou eu que vou subir essas campanhas, não sou eu que vou fazer isso, eu vou ter uma agência, eu vou ter um gestor de tráfego, eu vou ter alguém que faça isso para mim. Mas o que eu preciso entender minimamente para que essas campanhas gerem resultado e não seja mais uma frustração, onde tu vai lá, coloca dinheiro e não retorna nada. Porque eu já passei por isso, então eu estou aqui para te contar o que eu percebi ao longo desses anos, o que deu certo, o que deu errado, e eu estou aqui para te fazer um resumão para que tu consiga já ter resultado. Se isso já aconteceu no passado, de tu não ter tido resultado, agora com essas dicas eu tenho certeza que tudo isso vai ser diferente. Então, a primeira coisa, sim, esses pacientes são mais difíceis de fechar tratamentos. São mais difíceis de agendarem essa consulta. São mais difíceis de comparecerem na consulta agendada. E tudo isso me deixava muito intrigada, porque eu dizia, meu Deus, mas por que isso acontece? Por que as pessoas que estão no Facebook e Instagram são diferentes das que estão no Google? E tudo isso tem a ver com o momento em que tu aparece para elas. Assim como eu falei no vídeo 2, as pessoas que estão no Google, elas realmente estão interessadas em fazer tratamentos odontológicos. Ao contrário dos pacientes, né, ou futuros pacientes, das pessoas que estão no Facebook e Instagram, estão rolando lá seu feed e pá, aparece um anúncio teu. A pessoa talvez não estava pensando sobre aquilo, ficou impactada, né, achou interessante, já tinha ouvido falar, já tinha visto alguma coisa na televisão ou na internet, e aí achou interessante e teve curiosidade, por isso ela clicou e começou a conversar com a tua secretária. E por isso ela não deu sequência no agendamento. Porque, na verdade, era basicamente uma curiosidade, não era um desejo real e ardente por fazer facetas, por exemplo, nos dentes, ou por fazer clareamento nos dentes, nada disso. Era apenas uma curiosidade. Ah, queria saber como funciona, queria saber como é. Então, são pessoas um pouco menos comprometidas, mas não no sentido de que elas são erradas, ou elas são ruins, ou qualquer coisa nesse sentido. Elas são menos comprometidas porque, na verdade, elas não estavam pensando sobre isso. Foi tu que plantou ali a sementinha na cabeça delas a respeito de clareamento dental. Elas não foram lá no Google atrás de profissionais que fazem clareamento dental. Elas estavam lá curtindo a sua vida, vendo lá as pessoas que elas seguem no seu Instagram e tu apareceu para elas. Então, esse é o motivo da falta de comprometimento destas pessoas. Não é porque elas são ruins, não é porque elas são descompromissadas na vida delas, não tem nada a ver com isso, tem a ver só com o timing. Que momento tu apareceu na vida delas. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que o fato de tu ter plantado essa sementinha, não significa que essa sementinha da vontade de fazer clareamento não vai germinar. Então, uma das coisas aqui que eu já vou te dizer de antemão, que tu precisa prestar atenção, é que todas essas pessoas que foram impactadas pelo teu anúncio e que entraram em contato com a tua secretária, mas que talvez naquele momento não quiseram agendar, são pessoas que por algum momento começaram a pensar sobre clareamento, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui de anúncio. Então, são pessoas que futuramente tu precisa entrar em contato novamente com ela. Então, tu precisa organizar, então, uma campanha interna tua, tá? Que já vai a primeira dica. Organiza campanhas internas para tentar conversar novamente com essas pessoas, né? No curso eu consigo detalhar um pouquinho melhor quais são essas estratégias, como que a gente consegue fazer isso de uma forma legal, sem parecer invasivo e tudo mais, mas só para que tu comece já a despertar para isso. Essa pessoa, pensa comigo, ela estava lá, ela estava olhando o feed do Instagram dela, ela viu um anúncio sobre clareamento, alguma coisa despertou o desejo nela de clicar e conversar com a tua secretária,
mesmo que ela não tenha dado o próximo passo, que é o agendamento, ou o próximo passo, que é o comparecimento, ou mesmo ter fechado o tratamento contigo, cada passinho que ela foi dando na tua direção significa que aquela sementinha que tu plantou do desejo, do clareamento, foi ativado dentro dela. E tu pode ter certeza que se ela começou a pensar a respeito disso, é porque no fundo ela está insatisfeita com o sorriso dela, ela está insatisfeita com a cor dos dentes. Isso não, tu não consegue despertar um desejo que já não havia dentro dessa pessoa. A gente não consegue despertar algo totalmente inusitado. Essa pessoa nunca estava super feliz com os dentes dela, achando que o dente era bem branquinho, que estava tudo bem, e de repente ela viu um anúncio de clareamento, ela quer deixar o dente dela mais branco. Não, ela já tinha alguma coisa que dizia para ela que já não estava legal. Então, são pessoas que, no futuro, tu precisa contactar novamente. Não são pessoas que tu tem que descartar. Ah, não quiseram saber, deixa para lá, tá? Então, é um público mais difícil, sim. É um público mais frio, sim. Mas que tu precisa pensar sobre isso. Pensar em resgatar essas pessoas, em conversar com elas novamente. Isso é o ponto número 1. O ponto número 2 é que, parando para pensar, então, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Tu tá ali no teu feed, rolando, olhando as pessoas que tu segue, né? Achando interessante um ponto ou outro, e de repente, pá, surge aquele anúncio. O que vai chamar a tua atenção? São anúncios, geralmente, que levam ao desejo e não à cura da dor, né? Então, por exemplo, se tu tá com dor de dente, tu não vai procurar um dentista, pelo menos a maioria, tá? Tô falando a maioria das pessoas. Claro que pode acontecer, tô dizendo que não. Mas a maioria das pessoas não vai procurar um dentista que nunca viu falar na vida no Instagram. Ela não saberia nem te achar. Como que ela faz? Ela joga uma hashtag dentista e o nome da cidade? E é assim que ela vai fazer? Não, ela vai fazer isso no Google. Então, em geral, as pessoas estão lá passando, rolando e têm o interesse de clicar para ir conversar com a tua secretária em anúncios que despertam desejo. E quais são esses anúncios que despertam desejo? São anúncios relacionados com estética. Então, por exemplo, clareamento, faceta, alinhadores, né, que é a parte ortodôntica, mas que não usa os brackets. Tudo isso são anúncios que cabem, que fazem sentido dentro do Instagram. Harmonização facial, tudo isso faz com que o paciente desperte o seu desejo, que ele já tinha lá dentro dele, né, voltando a falar, e ache interessante, queira entrar em contato com vocês, tá? Então, primeira coisa, vocês têm que agitar esse público de novo, né, porque a sementinha foi plantada. A segunda coisa, procurar sempre fazer anúncios que despertem o desejo dessas pessoas, tá? Um terceiro ponto, agora bem técnico, que eu vou falar para vocês, é o seguinte: como o número de pessoas faltam, que marcam, desculpa, por anúncio, costumam ter uma taxa de falta nas consultas maior, minha sugestão é que vocês façam os agendamentos com horários um pouco menores. Por quê? Porque assim, se um paciente falta, ele não impacta tanto a tua agenda, tá? Porque senão a tua secretária começa, por exemplo, que tu faça agendamentos aí de avaliação de 1 hora para pacientes vindos de anúncio. A minha sugestão é que tu marque 2 anúncios juntos naquela 1 hora. Por quê? Porque pelas taxas que eu vejo na minha clínica e com muitos colegas que eu converso, é em torno aí de 50%, infelizmente, tá? Mesmo a gente fazendo todo um trabalho com eles, a gente consegue melhorar essa taxa um pouco, mas não chega até 80% de comparecimento de jeito nenhum. Tu consegue otimizar um pouquinho mais o teu tempo, porque tu imagina ali que um deles não vai vir, tá? Então, isso é uma dica assim, ó, bem vida real, tá? Não tem nada aqui de papas na língua, eu tô te falando a verdade. Faça isso, reduza um pouco o tempo de atendimento, marca 2, porque um deles não virá, e aí tu vai conseguir dar o mesmo atendimento em 1 hora que tu daria de qualquer forma, tá? Então, essa é a consulta, é a dica número 3. E a dica aqui que eu vou te dar, número 4, né, é que esses pacientes de anúncio, se tu estiver fazendo vários anúncios separados, né, então, por exemplo, tu tá rodando ali anúncio de facetas, tu tá rodando anúncios de clareamento, tu tá rodando anúncio de harmonização facial, como virão de anúncios separados, peça para a tua secretária separar essas pessoas. No WhatsApp, por exemplo, existe, eu até tenho um vídeo sobre isso no meu Instagram, de como colocar etiquetas no WhatsApp Business. Então, o paciente que veio querendo saber de clareamento, bota uma etiquetinha clareamento.
lá no WhatsApp Business. Veio sobre harmonização facial. Pede para tua secretária colocar uma etiquetinha no nome dele como harmonização facial e assim por diante. Por quê? Porque quando tu for fazer aquele primeiro passo que eu te disse, que é resgatar essas pessoas, tentar agitar essas pessoas, ver se elas têm interesse ainda nesses procedimentos, tu precisa ter esses procedimentos segmentados, né? Porque tu não vai mandar para alguém que se interessou por harmonização facial algo sobre o clareamento. Pode, mas em geral vai impactar ela menos, né? Porque se ela veio atrás de harmonização facial, muito provavelmente ela ainda pensa sobre isso. Então, observe esses 4 passos que eu te disse agora, põe em prática, mas voltando a falar, só comece esse tipo de anúncio quando as outras etapas já estiverem acontecendo, né? Para que essa seja mais uma forma das pessoas te conhecerem, das pessoas conhecerem o teu trabalho, verem que excelente profissional que tu é, mas ela não é a principal, tu já tem que ter feito a tua base, tu já tem que ter feito todo o nível 1, né? Que eu explico lá no meu curso de fidelização e encantamento com os teus pacientes para ter mais indicações. Depois tu vai para o Google e depois tu vem para esse tipo de anúncio, que é um público bastante frio. Faz o passo a passo, mas não deixa de investir, porque quanto mais pessoas te conhecerem, quanto mais pessoas forem até o teu consultório, mais pessoas terão um atendimento de excelência. Pensa nisso, porque se tu garante que o teu trabalho é muito bom, por que tu não vai querer oferecer isso para as pessoas? Certo? Te vejo no próximo vídeo.